Semana do cooperativismo no Brasil e aqui na Rede Jovem Pan, redes sociais, rádio, rede, para o país inteiro e para o mundo inteiro, nós estamos celebrando a Semana do Cooperativismo, uma das instituições mais importantes do mundo e fundamental e sagrada aqui no Brasil, porque significa um movimento econômico espetacular de cerca de 350 bilhões de reais, com mais de 13 milhões de brasileiros envolvidos e, sem dúvida alguma, tão importante que deveria ser para qualquer presidente da República, um planejamento de Estado através do cooperativismo. E recebemos aqui o Jaime Basso. Jaime Basso, engenheiro agrônomo formado lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, participa ativamente do movimento cooperativista desde 1993, onde iniciou lá na Cevale, no Paraná, e hoje ele é presidente do Sicredi, Vale do Piquiri, que significa toda aquela região do oeste paranaense, e do ABCD aqui, da Grande São Paulo e da cidade de São Paulo. Jaime, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan e cooperativismo. O que significa isso para quem hoje aqui nos vê, nos ouve pelo sistema Jovem Pan? Obrigado, João. É uma satisfação enorme estarmos aqui e para falarmos desse modelo de negócio, desse sistema cooperativista que é a paixão nossa, né? Cooperativismo nada mais é do que a união de pessoas, as pessoas se unindo para atingirem um objetivo comum. E esse movimento é muito forte no mundo e tem crescido muito no Brasil, e eu acredito que precisamos levar mais essas informações para as pessoas, para o público brasileiro, porque eu acredito também, né, que é através do cooperativismo que nós vamos fazer esse Brasil melhor. Para Jaime Basso, sistema de cooperativas, cooperativismo do crédito, bancos de cooperativa. Sicredi, aliás, nasceu o cooperativismo no Brasil 1902, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, primeira Sicredi, primeira cooperativa brasileira foi lá por um padre, Amstadt, um padre suíço, jesuíta, que consta a história, Jaime, que ele andou em mais de 60 mil quilômetros em lombo de animais promovendo o cooperativismo lá. Mas nós vamos falar agora do mundo de hoje. O que significa o cooperativismo de crédito no Brasil hoje? O cooperativismo de crédito, a gente tem observado nos últimos anos um crescimento, uma expansão. A primeira cooperativa tem toda uma história, o cooperativismo de crédito ao longo desses 115, 116 anos de constituição tem toda uma história. A primeira cooperativa foi constituída em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, por esse padre jesuíta, o Theodor Amstadt, que se baseou no movimento alemão. A primeira cooperativa no mundo foi constituída em 1864 pelo Raiffeisen. E esse modelo foi implantado da mesma forma na América do Norte, na região do Canadá, o sistema pelo Desjardins, na região de Quebec. O padre Theodor aqui no Brasil, no sul do Brasil, ele fez toda essa caminhada aí, contam aí, né, eu não participei desse momento, que ele constituiu em torno de 80 cooperativas no Brasil, na região sul. Esse movimento veio expandindo, veio evoluindo. Algumas regiões no Brasil, o cooperativismo tem uma presença muito forte. Quando nós comparamos com o mundo, ainda nós temos um percentual muito pequeno de participação, mas até interessante, o Banco Central emitiu um relatório há poucos dias, mostrando a força, o cenário do crédito no Brasil, e isso inclui algumas informações sobre a participação das cooperativas de crédito. E aí nós observamos que em regiões como a região sul, por exemplo, o cooperativismo de crédito tem em torno de 17% de participação de mercado, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Isso é importante, porque o movimento ele é mais forte no interior dos estados do que nas capitais. A grande população do Brasil está em São Paulo, na região litorânea, e as cooperativas de crédito têm uma presença bastante forte no interior. Região sul, região centro-oeste, mas as cooperativas de crédito com viés de crescimento muito forte pelo modelo de negócio. É um negócio antigo, mas muito moderno. Quando se fala em economia compartilhada, se fala muito na ajuda entre as pessoas para conseguirem os objetivos. E o cooperativismo
As cooperativas são justamente isso, em todos os ramos dela, inclusive no cooperativismo de crédito. Hoje nós fizemos parte de um sistema, o sistema Sicredi, que é formado por 116 cooperativas. Estamos presentes em 22 estados brasileiros. Nesses 22 estados brasileiros, são em torno de 1.600 agências. Essas 1.600 agências, em torno de 200 delas, estão localizadas em municípios que não tem nenhuma, que é a única instituição financeira, não tem nenhuma outra instituição financeira, e movimentamos aí volumes expressivos. Hoje, o Sicredi é no Brasil a terceira instituição em crédito rural, tendo uma participação de mercado no crédito rural muito importante, justamente por essa origem no interior. Então, o cooperativismo tem uma presença expressiva em algumas regiões, e o grande desafio agora de nós também, né, trazermos esse modelo de negócio, expandirmos esse modelo de negócio para os grandes centros. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós conseguiremos fazer isso, porque o relacionamento, né, humano, a valorização das pessoas faz a diferença. E Jaime, a gente, quando caminha pelo país todo, vê essa realidade dessa capilaridade das agências e da presença do cooperativismo de crédito pelo interior do país todo. E, aliás, você falava de cidades que não tinha nenhuma agência de banco, e conversando com o querido amigo Roberto Rodrigues, que foi presidente da Aliança Internacional do Cooperativismo, nosso ministro também da Agricultura, ele me diz aqui em Guariba, em 1974, quando um banco ali presente decidiu fechar a agência, porque alegava que ela não dava lucro, não era rentável, o Roberto Rodrigues criou ali em Guariba, em 1974, uma cooperativa de crédito para atenuar a situação. Ou seja, essa realidade de interiorização do país, essa presença importantíssima, que aliás eu não sabia, praticamente é a terceira instituição no crédito para a produção do agronegócio, são informações riquíssimas. Agora, vamos falar com quem não é necessariamente produtor rural da cidade. Eu sou um cidadão aqui hoje urbano, vivo aqui em São Paulo, e não tenha dúvida, eu corri ali na agência do Sicredi da Avenida Paulista. Aliás, eu convido todo mundo a olhar. Olha, é genial. Você não precisa passar por aquelas portas que emperram para entrar nessa agência do Sicredi aqui de São Paulo. Mas qual é a importância para um cidadão que não é produtor rural, né? Que às vezes fica com essa ideia que uma cooperativa de crédito ela só se destina ao pessoal do campo, que não é verdade. Que importância tem para o cidadão urbano aqui da cidade? Por que é importante para quem está nos vendo, nos assistindo e nos ouvindo? Por que é importante pensar em ter uma conta numa cooperativa de crédito? Primeiro, até esclarecer, né, esse fato. E as cooperativas, ao longo dos anos, conseguiram avanços normativos junto ao Banco Central, ao Conselho Monetário Nacional. Afinal de contas, as cooperativas são autorizadas, são fiscalizadas e são regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Sistema Financeiro Nacional e pelo Banco Central. E ao longo do tempo, avanços aconteceram. Até um certo período, só podiam participar das cooperativas, serem associados pessoas de uma determinada categoria profissional, de empresas, enfim, eram cooperativas segmentadas. A partir dos anos 2005, 2006, a possibilidade de livre admissão. Hoje, todas as pessoas, né, todas as empresas podem associar-se às cooperativas. E com isso a cooperativa consegue administrar mais os recursos do local. A importância de uma pessoa ser ligada, ser associada de uma cooperativa. Em termos de produtos e serviços, as cooperativas têm hoje todos os produtos que os bancos têm, com preços competitivos. As cooperativas buscam sim um resultado, até para o fortalecimento do empreendimento, mas talvez não com um apetite ao lucro muito grande. E esse resultado obtido no final do ano, ele retorna para o associado, porque quem movimenta, quem tem a conta corrente, quem faz seus investimentos, faz suas operações de crédito, usa os produtos e serviços da cooperativa, gera um resultado no final do ano. E a cooperativa distribui o resultado, né, o retorno do resultado do lucro obtido, que em cooperativas nós chamamos de sobras, na proporção da movimentação. Então, quanto mais a pessoa movimenta com a cooperativa, mais participa do resultado, mais participa do lucro. Isso tem uma diferença muito grande em relação a uma SA.
Numa SA, quem mais participa do lucro, dos dividendos, são os maiores acionistas, quem mais ações tem, mesmo não movimentando com aquela empresa. Na cooperativa de crédito, ele participa conforme o resultado. Também nas cooperativas de crédito, o associado é o dono. Ele que define os destinos da cooperativa. Eu, presidente da cooperativa, eu sou eleito pelos associados para conduzir a cooperativa dentro daquilo que é definido em assembleia. Então, as orientações são dos associados e nós executamos, né, aquilo que é definido pelos associados em assembleia, em todo o movimento de organização que acontece com a cooperativa. Outro ponto interessante das cooperativas e que tem chamado muito a atenção é justamente por sermos uma sociedade de pessoas. Por sermos uma sociedade de pessoas, nós valorizamos quem? As pessoas. Então, temos todo o sistema de automação, de desenvolvimento de tecnologia, investimos muito em tecnologia, mas temos que acompanhar o mercado nesse sentido, mas sempre valorizando as pessoas. E um ponto interessante é que o recurso fica na própria localidade. É um jeito, uma forma muito interessante e muito moderna de gestão dos recursos. Nós vivemos em sociedades que temos pessoas que são poupadoras e pessoas que são tomadoras de crédito. Cabe à cooperativa fazer essa gestão. Então, os recursos ficam no próprio local, eles não são transferidos para outras regiões, outros negócios. É o fortalecimento dos próprios associados. E, Jaime, nós estamos na Semana do Cooperativismo. E uma coisa interessante, quando a gente conversa com pessoas que estudam esse setor no Brasil e no mundo todo, observações muito ricas. O Márcio, lá presidente da OCB, faz, o Roberto, o Jaime. Observe assim, eu queria convidar você que nos vê, que nos escuta, observe que onde tem uma cooperativa bem liderada, bem administrada, tudo em volta é melhor, o comércio, tudo. Os lugares mais pobres do mundo, menos desenvolvidos do mundo, não tem cooperativa. Os lugares mais desenvolvidos do mundo têm cooperativa. Os países mais ricos do mundo, eles são extraordinários em cooperativa. E quando a gente vai para o mundo da cooperativa de crédito, que é um fundamento muito importante como alavancagem econômica, financeira, para tudo em volta, eu recebi o relatório de economia bancária do Banco Central, que, aliás, o Jaime Basso me enviou. E observei aqui que quando você reúne o cooperativismo de crédito brasileiro, ele já é o 6º maior banco do Brasil. Um crescimento considerável. Porém, nós somos ainda pequenos nisto com relação a uma Alemanha, né, com relação a uma França, com relação a esses países que são riquíssimos e que têm lá um sistema de bancos cooperativados bastante significativo. Qual é a importância? E nada contra os bancos continuarão, são importantíssimos e têm as suas contribuições essenciais. Aí ninguém está falando aqui de que não, abaixo os bancos, nada disso, pelo contrário, viva os bancos. Mas qual é a importância do crescimento, do crédito, do banco de cooperativas para a saúde de uma nação? Na realidade, as cooperativas são uma alternativa e uma alternativa muito interessante nesse mercado financeiro. Ele está bastante concentrado. Então, tem algumas regiões no Brasil que os bancos, né, por uma situação ou outra, né, acabam não atuando. E as cooperativas atuam. Determinados públicos também as cooperativas atuam. Então, as cooperativas acabam sendo uma alternativa para a inclusão. Um outro ponto interessante é a própria concorrência, né? São mais players, né, mais empresas atuando no local e está uma condição também de preço aos usuários, né, a quem tem que utilizar uma conta numa instituição financeira. E hoje, né, todos nós brasileiros, né, temos que movimentar uma conta numa instituição em função de pagamentos dos negócios que são realizados e a necessidade de ter uma conta numa instituição financeira. As cooperativas passam a ter uma alternativa, ser uma alternativa muito interessante nesse sentido. E também por esse princípio, né, de nós juntos, né, eu acredito que há espaço, há mercado, temos empresas micro, pequenas, médias, grandes empresas. As cooperativas têm um foco num determinado público, determinado tamanho de empresas, determinada renda das pessoas que estão atuando, mas tem sido uma opção muito grande para inclusão nesse mercado financeiro, a concorrência e também ser mais uma alternativa nesse mercado. E o Banco Central também tem
apoiado bastante nesse sentido, o governo, até está na Constituição, até o Dr. Roberto Rodrigues teve uma importância muito grande em 88, colocando condições, né, para que as cooperativas pudessem, de crédito principalmente, pudessem atuar nesse mercado e levarem, né, essa forma diferente, essas alternativas. E o cooperativismo ele cresce através da vontade das pessoas. A cooperativa ela se fortalece a partir do momento que as pessoas movimentam com a cooperativa. No interior, em alguns municípios da região sul, da região sudeste, a participação que nós temos, eles se equiparam à participação que nós temos nos principais mercados do mundo, nas principais economias do mundo, e um ponto é constatado, né, tanto aqui no Brasil, em municípios com presença de cooperativas, os dados do IBGE apontam que tem um IDH melhor em relação àqueles municípios que não têm a presença de cooperativas. E também, no mundo, né, países desenvolvidos, o cooperativismo é forte. Nas regiões aqui no Brasil, em muitas regiões, a gente observa, né, esse crescimento, esse desenvolvimento em função da presença de cooperativas. E aqui eu não me refiro em cooperativa de crédito. Cooperativas agropecuárias, já que nós estamos aí na Semana do Cooperativismo, na realidade se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, primeiro sábado de julho. Uma série de ações são realizadas por orientação da OCB, que é o Dia C, mobilizando a comunidade, ou as comunidades que as cooperativas estão presentes, divulgando o cooperativismo, mas com ações sociais, ações de lazer, ações aí relativas à saúde, ao meio ambiente, enfim, uma série de ações são realizadas nesse período. Esse ano até nós antecipamos, a ação está sendo realizada, foi realizada no dia 30 de junho, em função da Copa do Mundo, né? No começo da Copa, com a previsão de que o Brasil se classificaria em primeiro lugar, e esse jogo do Brasil seria dia 7, coincidiria, né, com o Dia Internacional do Cooperativismo, foi antecipado para dar oportunidade de fazer esse movimento mais amplo aí em todas as regiões, aqui em São Paulo, em todos os locais onde tem cooperativas no Brasil. Muito bem. Jaime Basso, presidente do Sicredi, dessa região grande do oeste do Paraná, Vale do Piquiri, de todo o ABCD, da Grande São Paulo, cidade de São Paulo. Aqui na Jovem Pan nós temos tratado muito da importância da sociedade civil organizada se responsabilizando pelo novo Brasil, né? E o cooperativismo é um instrumento fundamental dessa sociedade civil organizada. Eu queria deixar com o Jaime as suas últimas palavras com relação ao cooperativismo e o convite, então, para que todas as pessoas conheçam mais o próprio Sicredi. Por que não? Ok, ótimo. Primeiramente, obrigado aí a você. O Tejão é associado do Sicredi aqui na Avenida Paulista, faz sua movimentação, recebeu lá sobras no ano, recebeu, né, participou tanto do lucro, com valor referente ao lucro da cooperativa, então é associado desse movimento. Mas além de associado, o Tejão é aquela pessoa que divulga e fortalece o cooperativismo no Brasil. Ele anda muito por aí, ele observa. Eu tenho a mesma percepção dele, através da cooperação, é através do voluntariado, da cooperação, da ajuda mútua que nós vamos fazer esse Brasil diferente. Então, a gente tem um grande desafio de desenvolver o cooperativismo, e principalmente o cooperativismo de crédito em âmbito nacional. Então, independente da região, independente do sistema que está atuando naquela região, o convite, né, para que as pessoas participem, conheçam a cooperativa, participem, associem-se, façam sua movimentação, que com certeza estará fortalecendo o local. E aqui fica o convite todo especial, né, a quem atua na área de atuação do Sicredi, aqui no estado, nos 22 estados que o Sicredi está presente, na região sul, na região centro-oeste, no nordeste brasileiro, no norte brasileiro e aqui no sudeste, né, conheçam o Sicredi. Quem está aqui na cidade de São Paulo, venha conhecer a agência na Avenida Paulista, venha conhecer a agência na Rebouças, enfim, nós temos 17 agências na cidade de São Paulo e no ABC Paulista à disposição. Venham experimentar a forma diferente de atuação do Sicredi, sempre valorizando as pessoas
que as pessoas fazem a diferença. E gente é gente em qualquer lugar do mundo e gente precisa de gente para ser gente. O Sicredi tem essa relação bem próxima, bem ativa com seus associados. É verdade, muito obrigado. Recebi de fato lá o meu, né, como acionista, interessantíssimo. E sou um fã, sim, sou um grande fã do movimento cooperativista mundial, brasileiro, e eu tenho certeza que o melhor presidente da República seria um ser humano que tivesse nos últimos 30 anos dirigido com ética, integridade, educação, tudo o que significa o cooperativismo na sua essência, uma cooperativa brasileira. Este ser humano, com certeza, seria o ser humano mais bem preparado para o mundo que vem daqui para frente e um Brasil que vem daqui para frente. É isso aí. Jaime, muito obrigado pela presença conosco e com toda a paixão efetiva e razão. Viva o cooperativismo. Viva o cooperativismo.